Vocês estão vendo a tela? Sim, Só fazer um negócio aqui. Então, hoje a gente separou para falar mais sobre a biometria mesmo, como foi a sua evolução. E para começar, claro, a gente teria que. Léo, libera ali o pessoal. liberei já, Luz. Para começar, a gente falaria do que seria a biometria. Ela nada mais é do que as medidas que a gente precisa fazer no olho para a gente chegar na lente que seria a melhor opção para o paciente. Então, com isso, a gente seria para prever a potência óptica dessa lente, que seria a vergência dela, e não existiria necessariamente uma relação direta entre a refração do paciente e a potência dessa lente, mas a gente sabe que, via de regra, os olhos míopes vão tender a ter uma baixa dioptria e os hipermétropes altas dioptrias. Voltando um pouco no tempo para a gente relembrar, lá no período mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, lá em 1940, a gente tinha o jovem Ridley, que estava alocado em um ponto central Se fosse um hospital que ele recebia o pessoal que estava ferido das batalhas, e principalmente os pilotos de avião. Não tá passando aqui. Os pilotos que, quando eles sofriam ataques, o vidro da sua cabine acabava fragmentando, e muitos deles apresentavam esses pequenos fragmentos dentro dos olhos. E aí o Ridley observou que esse material ele continuava inerte mesmo depois de algum tempo, desde que também esse material não tivesse pontas finas que pudessem causar algum tipo de lesão dentro do olho. Geralmente teriam que ter uma ponta um pouco mais romba. E aí o Ridley começou a pensar, por que não pegar um material parecido e utilizar ele nas cirurgias de catarata. Ele já vinha há algum tempo pensando sobre como fazer uma melhor correção para o paciente, que naquela época as cirurgias o paciente ficava fácil. E foi até um colega dele que conversando assim, terminou sugerindo. Eu acho que, se eu não me engano, ele nem fazia catarata, nunca tinha nem operado. E aí, conversando com ele, falou: por que não usar um material inerte que desse para poder fazer essa correção? Foi quando o Ridley terminou fazendo essa associação daqueles pacientes que ele acompanhou no período da guerra com essa ideia que esse amigo dele tinha dado. E aí surgiu a primeira lente lançada pela Rainer. O implante foi 9 anos depois daquele período de observação que ele teve, no 29 de novembro. Foi até uma enfermeira que já era cega de um olho, que foi a cobaia, assim, entre aspas, para o primeiro implante. Essa, tem várias coisas legais, assim, contando da história do Ridley nesse artigo. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Conta bastante, assim, da trajetória dele, como foi esse período que ele avaliou os pacientes e chegou até essa questão da lente, e os problemas também que ele acabou enfrentando nessa época, que ele foi muito combatido assim pelos outros colegas do período. Acharam um absurdo colocar um material desse dentro do olho, que poderia provocar reações inflamatórias graves, que ia cegar todo mundo. E aí foi bastante complicado assim para ele, e ele só foi ter um reconhecimento mesmo já praticamente no final da vida dele. Mas, apesar de ter sido um sucesso a cirurgia dele, nem tudo são flores, porque o paciente apresentou uma dioptria de -14 pós-operatória. Isso se devia àquele material lá do vidro dos aviões, do PMMA, que tinha um índice de refração muito alto. Então, acabava gerando esse erro. Naquela época, eles não se ligavam tanto nisso da dioptria e do poder de refração, justamente por causa dos olhos que ficavam afásicos. Mas o importante foi que, depois dessa lente de Ridley, a gente teve uma evolução grande
com as primeiras lentes de câmera anterior e depois indo para de suporte eriano, para depois irem para as mais modernas de câmera anterior, posterior, e as que a gente conhece hoje, que são as intracapsulares. A de Ridley, apesar dele ter sido seguido por de câmera anterior, ela já era pensada para ficar dentro do saco. Só que como ela não tinha uma alça, nada do tipo, ela às vezes poderia atender uma certa descentração. Quando, naquele período, quando se começou a pensar em colocar as lentes, eles pensaram o seguinte: se o paciente fosse emétrope, colocavam mais 18, como o meu pai estava falando, que na época dele se escolhia 21,5. Aí, nesse período, o Birkoch já tinha pensado nisso, do 18, e aí ele ia ajustando isso de acordo com se o olho era curto ou se o olho era mais longo, aumentando ou diminuindo a dioptria dessa lente. Só que foram, ainda bem, os primeiros biômetros foram surgindo e com isso também as primeiras fórmulas de cálculo biométrico. E a gente tem as fórmulas de primeira geração, que seriam fórmulas teóricas, onde a gente tinha o comprimento axial e tinha também a informação da ceratometria. Então, com esses dois dados, não seria tão complexo na cabeça deles chegar até a dioptria da lente. No início, quando a gente ainda tinha as lentes que seriam de câmera anterior, elas ficariam ali na íris, então o problema da posição da efetiva da lente não era ainda uma questão naquele período. E esse cálculo ele foi iniciado todo pensado por Fyodorov e depois o Hoff, a Birkhoff também acabaram seguindo e evoluindo juntos aí nos cálculos das lentes. E o que era medido, o que a gente tinha já do comprimento axial, da ceratometria, e a diferença entre elas seria qual o valor teórico da espessura da retina e o índice de refração que seria utilizado na córnea. Quando a gente pensa na questão da espessura da retina, era porque os biômetros, os ópticos iniciais, os biópticos não, desculpem, os ultrassônicos, eles mediriam até a camada limitante. Então, eles tinham que fazer tinha um fator de correção para esse comprimento axial de acordo com determinada fórmula. Como eu tinha dito, que as primeiras lentes eram de câmera anterior, então o ELP não seria um problema, mas ele começou a ser um problema quando a gente evoluiu para as lentes que ficariam intracapsulares. E essa variação de imprevisibilidade começou a ser de mais ou menos uma dioptria, justamente por causa dessa posição efetiva da lente que a gente consegue ver ali na imagem. Com isso, como ela começou a se tornar um problema, começou a corrida, então, para poder a gente conseguir prever essa posição efetiva da lente, e várias fórmulas foram tentando, de formas diferentes, chegar até essa medida, porque a gente teria um cálculo super complexo, na córnea teria a face anterior, face posterior, na lente, teria a face anterior da lente, face posterior da lente, no cristalino, a parte anterior do cristalino, a parte posterior. Então, tudo isso envolvia um cálculo, de certa forma, bem complexo. E Hoffer também estipulava de que quanto mais curva fosse a córnea, mais afastado estaria essa posição da lente. Então, estava todo mundo tentando ali ver como é que essa lente poderia se acomodar dentro do saco capsular e poder ser calculado. Com isso, a gente começou a estudar a partir das fórmulas paraxiais, onde você não pensava no olho como se fosse uma estrutura de diversas faces, como eu tinha falado, a face anterior e posterior da córnea. Você pegava somente uma média ali e considerava que aquele traço ali seria da córnea, aquele seria da lente, tendo um modelo que a gente chama de thin lens, que seria de lente CPF? fina. Oi? CPF, com certeza. Com isso, daquelas fórmulas de primeira geração, a gente tinha um residual bem discrepante dos valores resultados e precisava ter uma noção do que seria esse LP. Então, começaram a surgir as fórmulas de regressão,
onde se estudava aqueles resultados, analisava a refração do pós-operatório, a ceratometria, o AL, pegava todos aqueles dados que a gente tinha e tentava fazer o cálculo para chegar naquele ALP. A SRK foi uma das que dispararam na frente lá no início dos anos 80, através desse cálculo de divergência deles, e essa potência iria variar de acordo com o AL e com o K. Eles estipularam uma constante, que seria o valor de ajuste que compensaria, no caso, um erro médio que foi encontrado naqueles cálculos de regressão. Nesse período que eu tinha comentado, a gente tinha a biometria ultrassônica, que iria medir até a membrana limitante interna, e que as fórmulas acabavam tendo um fator de correção para poder chegar ao valor ideal desse AL. A gente teria a forma de contato e a dimensão também. Só que o problema é que o LP continuava sendo um valor arbitrário e, além das fórmulas não serem precisas, a gente também tinha uma forma de medição super imprecisa, que a gente poderia acabar hipoestimando esse AL por um erro do próprio operador da máquina. Nesse período, a gente tinha essas conversões em relação à espessura da retina, tendo uma variação grande entre eles do parâmetro de correção, tanto com o Bifrost de 0,25, o Holiday já foi 0,20, Hofferkill já não corrigia nada, o SRKT depois ele fez uma tabela que corrigiria mais em determinados óleos ou menos em outros. E com a evolução, não só das fórmulas, como dos biômetros também, e a chegada do EOMASTER lá em 99, a gente começou a avaliar também a curvatura da córnea e o seu poder, para poder estimar essa previsão do ELP. Com isso, para a gente determinar essa potência da óptica da córnea, a gente teria que levar em consideração o cálculo do poder de óptica do K, e a gente teria um, um índice standard do índice de refração que seria utilizado para fazer o cálculo. Teria o índice de refração do A, que já seria 1, e o raio de curvatura. Só que esse índice de refração utilizado, ele é standard, ele é seria um valor arbitrário, já que a gente não conseguiria medir a curva posterior da córnea naquela época. E cada fórmula ela iria usar o valor de correção diferente. Tanto que o SRKT usava 1,33, o Rolla de 4 terços, o Haig já era um outro valor. E cada uma iria fazendo o seu ajuste de acordo com. Deixa eu ver. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá, mas saiu do modo apresentação. Hum. Eu estou tentando botar aqui de volta, não tá. Não tá indo. Deixa eu tirar isso. Eu queria botar música. Botar a música de estrelinha. Ah, não estou conseguindo compartilhar mais minha tela. Vocês estão vendo? Sim, agora voltou. Voltou? Certo. Voltou. Pronto. E aí, esse índice de refração dependeria de que a córnea também fosse normal. Ela não poderia ter sofrido nenhum tipo de alteração de cirurgia prévia, nem nada. Porque aí a gente também teria aquela relação antero-posterior que a gente vê lá no Pentacam, por exemplo. Esse valor, como foi que eles chegaram a esse 1,3375? Não foi também totalmente arbitrário assim. Esse valor seria semelhante, daria um K final na hora do cálculo, quando a gente pensasse numa córnea média,
que seria próximo com o encontrado lá no olho de Gustard, quando pegaria para fazer o cálculo desse índice de refração da córnea, pensando na córnea média, eles dariam um K semelhante. Aquela diferença que as fórmulas fazem seriam para tentar aproximar esse 43,83 dos biômetros normais de 1,3375 ao encontrado no olho teórico de Gustard. E com isso, daria aproximadamente a mesma coisa de que se fosse medida a córnea anterior e posterior. Logo depois da SRK, na entrada do SRK2, que seria já uma fórmula de regressão, ele modificou a constante A e depois, mais para frente, surgiu o SRKT, que já juntou as duas coisas, pegou tanto a fórmula teórica quanto a de regressão, ligando também aquela diferença de você pegar a cerotometria e a altura da córnea para poder tentar chegar no valor específico do LP. Eles estipularam que cada um aumento na constante A aumentaria também uma dioptria da lente, e através dessa fórmula do corneal rate formula, eles pegaram tanto a curvatura da córnea quanto a distância do branco-branco e essa diferença aqui do offset para tentar estipular qual seria esse valor específico para a distância, para a posição efetiva da lente. Já o Holiday 1, lá no final dos anos 80, ele tentou mostrar que o valor da profundidade da câmara anterior ele seria diferente ao valor do vértice da córnea e da lente, porque naquele início, a gente lembra que o valor seria igual praticamente, mas agora que a lente estava dentro do saco, eles não poderiam mais considerar isso. Eles teriam que encontrar esse SF, que seria o Surgeon Factor, que seria a distância da íris para a lente, para poder conseguir somar isso ao SD e encontrar a posição efetiva. E eles conseguiriam chegar até esse valor através das fórmulas de regressão. Aqui, uma esquematização para a gente tentar perceber a diferença que seria da constante A, que é usada inicialmente, que seria a distância do epitélio da córnea para o plano da lente, o surgeon factor, que seria já a distância da íris para a lente em si, para o plano dela, e mais para frente a do que o Barrett vai usar, que seria o lens factor, que seria a distância da íris para o segundo plano principal da lente, que mais para frente eu vou explicar o que seria. Quando foi o Hoffer-Kiel, já propôs essa nova fórmula, acrescentando esse Kiel, o que para poder fazer a avaliação da profundidade da câmara e a personalização através da ceratometria. Também esse valor que se fosse encontrado seria feito o reajuste em função do K e do AL. Nesse período, as que mais se destacaram seriam a SRKT, a Holiday 1 e a Hoffer-Kiel, sendo muito boas naquela época, cada uma no seu nicho. Só que a gente esbarrava num problema, que seriam aqueles pacientes que viriam pós-refrativo. Para isso, a gente teria a opção de usar fórmulas mais recentes da terceira geração que não utilizassem a serotometria no cálculo, como a Olsen, que só basearia em medidas do ACD e faria um algoritmo tentando prever esse LP. A RAIS também seriam somente 3 constantes, mas também pegando o tipo da lente para complementar seu cálculo. Já essa outra fórmula, Holiday 2, que já surgiu depois, ela seria um cálculo inverso para poder encontrar o LP. Seria também a fórmula de regressão. Eles pegaram 2.000 olhos, estudaram eles e tentaram, através dessa fórmula de regressão, obter esse LP. Só que a gente não sabe muito bem como ela funciona e o acesso dela também é somente pago no site deles por assinatura. O que ele fez para poder tentar contrapor aquela ideia do comprimento axial e do K e ter aquela posição da lente mais distante ou não,
ele já pegou outras variáveis, outras 7 variáveis, que seriam para melhorar ainda mais essa avaliação da posição da lente, como tanto a ceratometria, quanto a L, quanto a SD, o lens thickness, o branco a branco, a refração pré-operatória, idade do paciente. Tudo isso iria incrementar o cálculo para encontrar o melhor LP possível. E como foi que ele fez isso? Ele estudou, ele criou essa tabela com 9 tipos de óleos, sendo que 2 deles seriam impossíveis de ser encontrados, e através disso ele fez todas as proporções que poderia encontrar. Lá em 87, o Barrett ele já estava publicando o primeiro trabalho dele, que seria, na verdade, eu acho que talvez o mais completo, porque ele já avaliaria o olho daquela forma que eu falei, pensando numa thick lens, que seria uma base de lente grossa, onde você avaliaria todas as estruturas do olho. Seria o ideal, só que a gente esbarrava em um problema, a gente teria que ter muitas informações ali para poder partir no cálculo e encontrar o valor ideal. A gente precisaria de espessura da lente, índice de refração e outras informações do fabricante da lente que a gente raramente tem acesso. Aí, lá em 91 foi que ele resolveu simplificar a fórmula dele, simplificar esse cálculo, já passando para o cálculo pensando na lente fina e pensando somente no segundo plano da lente, ao invés de considerar os 2 planos iniciais. Ele usaria o lens factor, que seria o equivalente lá ao constante A, que a gente tinha mostrado, e que seria a distância do plano da íris ao segundo plano da lente. Seria o ideal, o fundamental para a gente conseguir chegar no cálculo do LP. O Barrett, ele acabou dividindo o olho em 2 esferas, e quando ele interagia essas 2 esferas, ele conseguia facilitar a compreensão dele para poder calcular mais acertadamente tanto o LF e o LP. Com essa questão dele fazer essas 2 esferas montadas para o cálculo da lente, ele precisaria também da avaliação dessa córnea posterior. E para quê? Porque a gente sabe que a córnea posterior ela também vai influenciar no poder da córnea, pelo astigmatismo Colagem. que ela própria já tem, levando ao poder total da córnea. Com isso, ele aplicou essas informações que ele já tinha, a distância também do branco a branco, que ele já tinha incluído nos cálculos, e aplicou a fórmula de divergência para conseguir estimar melhor esse LP. Após isso, vieram as evoluções da Barrett com a calculadora da tórica e a Trucá, que seria ideal para pacientes pós-refrativa, já que ele faria o método Double K. Ele pegaria o K pré e o K pós-operatório para poder estimar melhor essa dioptria da lente. E faria também essa predição da alteração que teve ali em relação à cirurgia refrativa e o que foi que ela modificou. As mais novas hoje que a gente já tem da inteligência artificial e deep learning são a RBF, que seria a primeira de todas, pensando em inteligência artificial, só que ela foi baseada para ser utilizada no Lenstar e apenas com 2 tipos de lentes monofocais. A gente consegue extrapolar esses dados também para outros biômetros e outras lentes, mas inicialmente ela foi projetada para aquele padrão. E tem a Pearl, que seria a do Gatinel, o Saage e o de Belemonier, e ela pegou como base tanto uma fórmula de divergência, principalmente uma fórmula óptica, e combinou ela com o machine learning, que seria o quê? Eu teria a base da fórmula óptica, pegaria dados de entrada, que seriam pacientes que foram operados já, a dioptria deles, a alteração na refração que eles tiveram,
a lente que for escolhida, comprimento axial, todos aqueles dados daquele paciente, integraria no Machine Learning e daria os dados de saída também com a potência da lente prevista. Com isso, ele consegue, então, aprender as regras gerais, tanto dos dados que foram colocados de entrada como os dados de saída. Também, com esse treinamento do próprio Machine Learning, ele conseguiria gerar previsões melhores e fazendo as correções que ele observasse que fossem necessárias, quando a previsão estivesse incorreta, porque você vai acabar reabastecendo, você vai ter o valor, vai imputar de novo ali depois com o resultado, e aí ele vai fazendo essas pequenas correções. Isso gera um benefício enorme quando a gente pensa nesses pacientes que são principalmente pós-refrativos. Ela vai gerar uma maior previsão do cálculo, tanto para esses pacientes normais, quanto os que tiverem alguma alteração. A principal fórmula, então, hoje, do principal fonte de erro biométrico hoje em dia seria, ainda continua sendo o ELP, porque essa corrida ela ainda não acabou, as fórmulas ainda estão tentando chegar na melhor forma de previsão disso. O raio de curvatura da córnea, que ainda é uma fonte de erro, e a potência, a medida dessa potência da córnea. O ouro, então, hoje ainda é encontrar esse effective lens position. Mas o que a gente poderia fazer para tentar minimizar essas questões, além de escolher a fórmula adequada para o nosso paciente, de acordo com suas características, seriam sempre fazer a análise dos dois olhos em conjunto, não somente um, vai operar o olho direito, não vou fazer o olho esquerdo, tem que fazer os dois, para que a gente possa comparar, ver essa diferença do comprimento axial, se ela for maior do que 0,3, ver o porquê que está dando essa diferença, é um erro de medida, é uma característica clínica do paciente, o AL está dando menor do que 22, ou então maior do que 25, o que foi que aconteceu? Será que é isso mesmo? Descartar a possibilidade de estafiloma posterior, fazer o B-scan, talvez, medir a potência dessa córnea, se ela está dando muito mais baixa ou muito mais alta, tentar identificar o que é que aconteceu, se esse paciente pode ter um olho seco, talvez uma irregularidade na córnea. Então, essa análise mais criteriosa do resultado do exame é importante para mim. E eu trouxe para a gente, para mostrar para vocês o que é que eu gosto muito de utilizar para poder a gente fazer as medidas. Eu sempre tenho utilizado depois que o filho falou na aula sobre essa calculadora, porque a gente consegue fazer uma comparação de várias fórmulas diferentes ali na mesma tela. Então, isso dá uma segurança maior para a gente poder escolher a lente ali em questão. Eu marquei aqui um olho com senotórica e o outro não tórica para poder a gente conseguir ver quais opções a gente teria. A gente tem uma gama de possibilidades maior na não tórica, mas também opções excelentes na tórica. Aqui foi o resultado de um cálculo que eu tinha feito só para poder exemplificar para vocês como é que ele aparece. Ele mostra tanto o eixo, faz o esqueminha do olho com o local da incisão, mostra o eixo e qual fórmula foi que deu cada um deles, a dioptria da lente e a correção do astigmatismo esperado de acordo com cada fórmula. E você consegue analisar e escolher qual seria a melhor para você. Pessoal? Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro, eu sou fã dessa aula da Ludmila. Acho essa aula fantástica, porque tem toda a evolução da biometria. É muito completa, tanto é que eu chamei ela para escrever um capítulo no meu livro, porque eu achei muito completa essa aula dela. E, basicamente, a medicina, a oftalmologia, na parte de catarata, ela evoluiu muito. Aqui, no meio hoje, tem muita gente nova, mas o doutor Eduardo, por exemplo, acabou de citar que há uns anos atrás se usava a mesma dioptria para todo mundo.
quando eu comecei a oftalmologia, a gente fazia ainda extracapsular. Então, você, por exemplo, se sobrasse 3 de astigmatismo, você estava no lucro. Então, você usar biometria ultrassônica não era tão problemático. O problema é que, hoje em dia, uma boa parte dos nossos pacientes são facorrefrativas, ou seja, aquele paciente que vai ter que ficar plano, esse paciente não vai poder sobrar cilindro. O trabalho da Shalorn mostra que acima de meia dioptria de cilindro já começa a perder qualidade óptica. Os pacientes são muito exigentes, eles querem já estar enxergando com 24 horas. Então, essa pressão da facorrefrativa que surgiu essa corrida imensa por fórmulas. Na minha época, no início, a gente usava basicamente 3 fórmulas, que era a Hoffer-Kill, a SRKT e a Holiday 1. Hoje, nós estamos com 36 fórmulas. E eu vou dizer uma coisa para vocês de experiência de cadeira, que eu vejo biometria todos os dias. Não existe uma fórmula perfeita. Bom, vamos entrar um pouquinho. Basicamente, todas as fórmulas de divergência, elas têm um esqueleto único, que é a ótica gaussiana, tem 126 anos, desde a época do Gustrand, e basicamente o que os autores foram fazendo é pegar esse esqueleto, que é único para todas as formas de divergência, e fazendo regressões lineares baseadas na experiência deles. Por exemplo, a Holiday 1 tinha um grau de acerto. O Jack Holiday, ele chegou para vários cirurgiões e pediu que cada um mandasse 35 olhos, isso em 95, 35 olhos pequenos, 35 olhos grandes e 35 olhos normais, chegando a quase 2.000 olhos. Então, basicamente, ele pegava o esqueleto do Gustrand e fazia uma regressão com 2.000 olhos. Só para vocês terem uma noção, hoje em dia, uma das fórmulas que mais acerta é a fórmula de Kane. O que o Kane fez? Ele pegou o mesmo esqueleto de divergência, só que agora ele não fez 2.000 dados. São 30.500 olhos. E o grau de acerto aumentou. Então, basicamente, o que todo mundo está fazendo nessas 36 fórmulas atuais é tentando dar a pitada de experiência que ele tem, aumentando o N, aumentando a regressão linear. Então, no começo, a gente usava 2 variáveis, que era o AL e a cerotometria. O Olsen foi muito inteligente em colocar o lens thickness junto com a CD, o Huygens com a CD. E daí para frente, o Holiday que preconizou branco a branco. E daí para frente, quanto mais coisas você colocar na fórmula, mais você acerta. Por exemplo, a fórmula do Kane, você coloca até se é homem ou se é mulher. A fórmula Holiday 2, idade. Então, hoje em dia, aí você fala assim, Francisco, mas por que isso é importante? Bom, o trabalho do Melles de 2017 mostrou que em olhos que não são outliers, ou seja, dioptrias mais ou menos de 19 até 24, todas as fórmulas têm um desempenho em torno de 84 a 85% de mais ou menos meio. Ou seja, um bom desempenho. Para um paciente que tem um pouco de catarata, ou para um paciente um pouco mais idoso, que não é uma trifocal, 84, 85 é um índice aceitável. Porém, um paciente entre 55 e 60 anos, que tem um cristalino transparente e pagou apenas para ficar livre do óculos, ele tem que ter, pela literatura, em torno de 96% mais ou menos meio. Então, por isso que a gente tem cada vez usar mais fórmulas mais modernas e mais dados. Quanto mais dados você imputa, mais você acerta. Então, a evolução foi muito interessante, porque, assim como a Ludmila falou, nós começamos com uma lente, um erro de menos 14, e hoje, pelos trabalhos do Douglas Coe, a gente está em torno de 93 a 94% de mais ou menos meio em fórmulas como Kane, a Barrett, a fórmula do Gatinel, a Rio-RBF versão 3.0. Então, nós evoluímos muito. E se você me perguntar, Francisco, para onde que está indo o rumo? O rumo está indo para o lado da inteligência artificial. Por quê? Como a Ludmila falou, a primeira forma de inteligência artificial foi a do Warren Hill, que é a RBF. Naquela época, eram menos de 4.000 olhos. Na versão 2.0, chegou a quase 19.000 olhos. E na versão 3.0, quase 30.000 olhos. Imagina
Hoje em dia, na versão 3.0, você saiu de 84% na versão 1 para 93% na versão 3. Imagina se você tiver 500 mil olhos. Imagina se você tiver 1 milhão de inputs. Você vai ter 99% de mais ou menos meio. Aí você fala, Francisco, é tão simples assim a inteligência artificial chegar nesse ponto? Por que não é tão simples? Imagina, eu estava conversando com o Warren Hill, tudo, como eu disse para vocês, até a inteligência artificial usa um pouquinho de regressão linear, porque você vai pegar a dioptria que você calculou no pré-operatório e vai ver quanto que o paciente sobrou de refração no pós-operatório. E você vai alimentar o machine learning. Só que para isso, aquele médico que coloca a refração no pós-operatório, ele tem que ter certeza da refração. Então, uma das grandes dificuldades que o Warren Hill fala que ele tem é encontrar pessoas que fornecem dados que são confiáveis. Porque se você colocou uma refração pós-operatória errada, você vai estragar a inteligência artificial em vez de ajudar. Então, primeiro, a evolução das fórmulas estão indo para o lado da inteligência artificial, porque a gente vai chegar no machine learning de 1 milhão de olhos, mas a gente tem ainda algumas pedras no sapato. Uma delas é achar a refração pós-operatória ideal. Só para vocês terem uma ideia, tem um trabalho mostrando que quando a pessoa vai fazer a refração pós-operatória, inclusive quando ele vai analisar a própria fórmula dele, ele tem uma tendência a errar mais a favor da fórmula dele. Isso ele chama um viés de casa, mais ou menos assim. Então, para você ver que a coisa não é tão simples assim. Mas nós evoluímos muito. Eu vou dizer para vocês que hoje, usando a calculadora da Eskers, você vai ter mais ou menos 94, 95% de mais ou menos meio. Então, hoje em dia, nós estamos no boom da faca refrativa. E a calculadora da Eskers, como a Ludmila falou, primeiro, são 7 fórmulas, você compara entre elas. O problema não está em olhos normais, o problema está em outliers, olhos muito grandes ou muito pequenos. Ceratometria plana ou ceratometria muito curva. Pós-refrativa, ceratocone. E isso eu posso dizer para vocês que também está evoluindo muito. Só para vocês terem uma noção na parte de ceratocone, quando eu dava aula em 2017 para 2018 sobre biometria em ceratocone, a gente usava a SRKT. Por que a SRKT? Porque quanto mais curva, a SRKT ela tem um ponto fraco. Que quanto mais a córnea vai ficando curva, mais vai sobrando miopia. Como o erro das fórmulas em ceratocone era para hipermetropia, naquela época a fórmula que acertava mais é a SRKT, porque se a córnea era muito curva, ela tendia a miopia para combater a hipermetropia. De lá para cá, a minha aula mudou totalmente. A gente tem hoje fórmulas específicas para ceratocone. A barra de Strucker no modo keratoconus, a Kano no modo keratoconus. Né? Então, a gente evoluiu muito em ceratocone. Em pós-refrativa, evoluímos muito em pós-refrativa também. A barra de Strucker é uma fórmula muito legal. O calculador da Askers. Ou seja, a nossa evolução está podendo, se você for metódico, se você for perfeccionista, conseguir dar mais de cada 10 pacientes, mais de 9 pacientes vão estar satisfeitos. A gente sabe que na lente trifocal, por exemplo, que é o grande calcanhar de Aquiles, você não pode sobrar cilindro e não pode sobrar esférico. Eu vou deixar vocês um pouco mais satisfeitos. Em 2004, quando nós começamos a colocar as primeiras lentes, na época eram multifocais, Gamma Ray, depois usamos a Rezoom. Para vocês terem uma noção, a gente usava SRKT, o nosso biômetro era a primeira versão do L-Master de 99. A gente não tinha lente tórica, ou seja, todo mundo a gente colocava não tórica. Então a gente tinha um índice de insatisfação grande. De lá para cá, a gente coloca 60% a 70% de tórica em trifocal. A gente não usa mais interferometria óptica. Os biômetros evoluíram, eles passaram de interferometria óptica, depois que era 780 nanômetros. Passaram para a reflectometria de baixa coerência, que era 820 nanômetros. E depois passaram para a SEPSURS, que é 1050 nanômetros. Então, os biômetros evoluíram muito também. Só para você ter uma noção, eu vi uma comparação hoje de biômetros. Na parte de AL, a diferença dos biômetros é 0,05 milímetros. Ou seja, em AL, eles dão números muito parecidos. Em ceratometria, ainda é a pedra no sapato, mas eles têm evoluído muito. Então, os biômetros evoluíram,
as fórmulas evoluíram, a gente tem um site da Escas que te dá 7 fórmulas, a gente está colocando tórica na grande maioria dos pacientes. Então, hoje, aquele sonho de descobrir o ALP, ele está meio próximo da realidade. A Ludmila falou muito bem, porque só para vocês terem uma noção como é difícil calcular o ALP, basicamente a gente tem 5 tipos de lentes. A gente tem as de menisco convexo, as planos convexos, as assimétricas biconvexas, anterior e posterior, e a gente tem a equiconvexa. Cada uma dessas fórmulas vai dar um ALP, porque o local onde é o poder da lente, às vezes, numa está mais na frente da lente e outra está mais atrás da lente. Para vocês terem noção, o Olsen, em 2014, lançou a constante C, falando que você no lens fix não pode ser calculado, ele tem que calcular em 40% do tamanho do cristalino. Ou seja, todos esses detalhes é que vão fazer um dia a gente chegar em 96% de mais ou menos meio. Então, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Primeiro, todo mundo coloca no site da Escars, todo mundo, você vai colocar no nomograma de Baylor para ver se é tórico ou não. Você migrar o seu biômetro de interferometria óptica para um Swapped Source, que é um OCT. Hoje em dia você tem OCT por R$ 300 mil, o biômetro da Tomei, o LMA 700 caiu bastante o preço, então você não há justificativa para você não ter um Swapped Source. E você consegue, com isso, observando detalhes, chegar num índice muito alto de mais ou menos meio. Então a biometria evoluiu muito e eu acredito que nós vamos evoluir mais ainda. Hoje em dia, vocês todos que estão aqui, nós chegamos a 28 pessoas, parabéns, Ludmila, a gente está com um índice alto para uma segunda-feira, 28 pessoas, e basicamente vocês não vão ter problemas, vocês não vão precisar de mim em olhos do dia a dia. Se você colocar na calculadora da Escars, olhos normais, você vai acertar na imensa maioria dos casos. Eu só faço a diferença, basicamente, em ceratotomia radial e ceratocone, e córneas muito irregulares. E isso, já estão surgindo cada vez mais fórmulas para esses casos de outliers. Ou seja, logo, logo, vão ter sites, o próprio site da ESCA agora já permite cálculo de ceratocone, já permite cálculo de LASIK, tórico. Então, bem pouco tempo, a gente vai ter no site da ESCARS todos os tipos de óleos. Então, de uma certa forma bem fácil, a gente vai conseguir chegar nesse ouro que ela falou de descobrir o ELP. Porque, só para vocês terem uma noção, além do formato da lente, se a lente é de peça única é de um jeito, o ELP é de um jeito, se a lente é asférica ou esférica, muda meia dioptria. Então, se a lente tem angulação nas alças ou não tem, isso muda o ELP. Outro detalhe, os laboratórios não falam muito, isso é um erro que eu sempre bato nessa tecla, detalhes das lentes. E o Thomas Olsen tem batido bastante nessa tecla para o laboratório ser mais transparente nas características da lente e principalmente também não no erro que é permitido. Porque se você for ver, é permitido um erro de lente que, no meu ponto de vista, é inadmissível. 0,4, 0,5, 0,6, é inadmissível uma lente errar esse tanto. E isso é permitido pelos laboratórios. A gente tem tecnologia para ter um erro muito menor. Então, nesse ponto, a gente tem que evoluir. Então, com todas essas evoluções, eu não tenho dúvida que essa geração mais nova, de vocês que estão assistindo essa aula, vai ter, sim, 96% de mais ou menos meio. Né? Então, outra coisa que eu sempre falo, isso está atrasado, a gente tem lentes, por exemplo, mais 21, mais 21,5, mais 22. Está passando da hora da gente passar para o step de 0,25. Eu não tenho dúvida que tem paciente que eu analiso, eu gosto muito de usar a minha regressão linear, uma fórmula parecida, uma coisa que eu faço baseada na minha experiência, que tem pacientes que eu falo, esse paciente não é para 21 nem para 21,5. Esse paciente é para 21,25. E eu não tenho dúvidas disso. Então, todos esses pequenos detalhes que a gente fala que é detalhe, mas é que vai te dar, no final das contas, um resultado muito bom. Eu falo, o Eric Donenfeld tem uma frase muito interessante. Ah, é detalhe. Não é detalhe, sabe por quê? Porque é um pequeno errinho que soma com outro pequeno errinho, que soma com outro pequeno errinho, que no final dá meia dioptria. Se você pega uma trifocal e sobra menos 0,75, você começa a ter dor de cabeça. Se você pega uma foco estendido e fica mais 0,75, ela vira uma monofocal praticamente.
Então, esses detalhes, hoje em dia, é que fazem tanta diferença. E um detalhe que eu vou falar para vocês, por que eu gosto tanto do site da Eskers, se você observar nas 7 fórmulas do site da Eskers, cada fórmula tem a sua constante. A constante é o DNA da lente. É a coisa mais importante, chama-se constante, porque é onde a gente vai consertar o erro, modificando a constante. Inclusive, otimização de constante, eu vou dar uma aula depois da manhã no CBO sobre otimização de constante, eu considero uma das coisas mais importantes, que é onde você diminui os seus erros, otimizando a constante. E no site da Eskers, cada fórmula que ele dá, por exemplo, ele vai lá na Barrett, ele tem a constante otimizada para Barrett. Ele vai na fórmula do Gatinel, ele tem a constante otimizada para o Gatinel. Ele vai na Kane, ele tem a constante otimizada do Kane. Então, esses detalhezinhos acaba acertando cada vez mais. Então, essa é a minha dica. Ficar preso em detalhes. Olhar se o paciente tem olho seco, pterígio, às vezes fazer o pterígio primeiro, esperar 3 meses. Paciente com ceratocone, às vezes melhorar a córnea com anel, para depois fazer. Não ter pressa numa cerotomia radial, fazer um olho e querer fazer o outro olho na outra semana. Esperar pelo menos uns 45 dias para se basear ao cálculo do segundo no primeiro olho. Aí você fala assim, Francisco, por que você preconiza tanto observar o resultado do primeiro olho para calcular o segundo olho? Por quê? Todas as fórmulas não tem a regressão. Essa regressão, essa constante otimizada, não é que corrige o erro. Se você, o mesmo cirurgião, com o mesmo tamanho de capsulorex, usar a mesma lente, a mesma constante e a mesma fórmula, se o olho direito foi um desvio padrão para o lado direito, mais meio, o olho esquerdo vai ter esse mesmo desvio padrão. Você pode fazer um target para o outro lado, para o desvio à esquerda. Por exemplo, você calculou para ficar plano, o paciente ficou menos 0,75. O target do segundo olho é mais 0,25, é metade do erro do primeiro olho. Isso é preconizado pelo Barré, pelo Olsen. Inclusive, você estava falando da fórmula do Gatinel, Ludmila. Na fórmula do Gatinel, ele tem um pedaço lá que você pode usar o primeiro olho para calcular o segundo olho, porque nada mais é do que regressão linear. Então, eu sei que às vezes o paciente mora longe, quer fazer um olho um dia, o outro olho no final da semana, mas às vezes, bom, se o paciente for um olho normal, às vezes se for uma foco estendido ou uma trifocal que tem mais tolerância a erro refrativo, você pode até fazer isso. Mas se você tem um olho muito grande, um olho muito pequeno, uma córnea curva ou plana, não faça um olho uma semana e o outro na outra. Dê 15 dias de espaço, veja como o primeiro olho se comportou e o erro, o target do segundo olho é a metade do erro do primeiro olho. Se o primeiro olho errou menos meio, o segundo olho é para mais 0,25. E com isso você vai juntando detalhezinhos e vai acertando cada vez mais a precisão. Então, o que acontece com a constante é que a acurácia das fórmulas estão muito boa, mas a precisão nem sempre é muito boa. Então, às vezes, você tem uma fórmula extremamente com uma acurácia boa, só que está todo mundo dando mais meio. Se você fizer uma otimização de constante, você vai sair do mais meio para o plano. O problema não está de acurácia, o problema está de precisão. Então, é por isso que a constante é tão importante. Então, mais uma vez, observe detalhes na biometria. Em vez de você olhar a biometria e já ir calculando, aqui está falando, a Barrett está falando para eu usar mais 21. Não. Olha lá em cima, o biômetro é um fornecedor de dados. O AL, peraí, o AL está 29. Eu tenho uma chance de ficar hipermétrico nesse olho. O AL está 33. Será que tem estafiloma? O olho está muito pequeno. É nonoftalmo? É microftalmo? A córnea está muito curva. Será que não é ceratocone? Esse dia para trás, eu até tenho um caso interessante que eu juntei de um colega de Rondônia, me mandou um caso e eu falei para ele, ele mandou só a biometria. Eu falei, sem a topografia eu não consigo te responder nada. E ele falou, não, eu não tenho topografia, ele fez o cálculo. E o paciente errou para hipermetropia. Ele me mandou a resposta, eu falei, então me manda a topografia. Ele fez a topografia em outro serviço e o paciente tinha um ceratocone, só que um ceratocone subclínico. Para vocês verem que biometria hoje não é só biômetro. Não é só você olhar se a lente é mais 21. Biometria hoje é topografia para ver se não tem doença, olho seco, ceratocone, e é a berrometria. Porque você tem que saber se você pode colocar uma trifocal ou não, se você pode colocar um foco estendido ou não.
você saber a aberração esférica do paciente, você saber o coma. Então, biometria cada vez é mais complexa. Então, hoje em dia eu falo que biometria não é só biômetro, é biometria, topografia e aberrometria. Para você saber não só se a lente é mais 23, mas para saber se ela é T4, T5, para saber se você vai poder colocar o trifocal, se tem que colocar um foco estendido ou se tem que colocar uma monofocal. Então, tudo isso que eu estou falando é muita informação. Basicamente, a gente tem um curso de 6 horas sobre isso, mas eu quis fazer um resumão para vocês, meio otimista, que a geração de vocês vai conseguir sim chegar em 96% de mais ou menos meio, e isso não vai demorar. Eu tive conversando agora com o Warren Hill, agora na Brascas, e ele está fazendo estudos para chegar em 100 mil olhos, inclusive até usando olhos de gatos. Segundo ele, gatos siameses têm muita diferença nos olhos, e provavelmente a versão 4.0 da Rio RBF, que provavelmente deve sair dentro de 1 ou 2 anos, deve estar chegando em torno de 96% de mais ou menos meio, através da inteligência artificial. Muito obrigado, Ludmila, a Marcelo, o Leonardo e o Vitor pelo convite. Acho que seria muito interessante agora aproveitar eu e a Ludmila, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que a pergunta faz a gente lembrar de coisas que a gente não lembrou de falar aqui para vocês, porque biometria é muita coisa. Então, se a gente puder responder pergunta, acho que vai engrandecer bastante essa aula. Manda as perguntas, pessoal, quem tiver. Obrigada, professor. Sua participação é sempre excelente. Excelente. Obrigado, Ludmila. Bom, sua aula, você sabe que eu sou fã dessa aula e eu falei para você, eu fui um dos que estimulou você a dar essa aula no Facoclube, porque a aula é muito completa. Ela começa há 76 anos atrás, com a primeira implante em 49, e chegou até agora com o grande ouro do Effective Lens Position, que é onde ainda é a pedra no sapato, né? Então, assim, sua aula é muito completa e muito rica de informação. Eu, por exemplo, que sou um estudioso de biometria há mais de 10 anos, eu caí o queixo quando eu vi essa aula a primeira vez. Eu te elogiei e realmente falei, ó, você tem que dar essa aula no Facoclube, porque todo mundo que assistir vai ter muito conhecimento, vai abrir a cabeça e não vai querer falar assim, eu vou usar a Barrett em todo mundo, eu vou usar um Kane em todo mundo. Não existe fórmula soberana. Só para você ter uma noção, vou citar algum exemplo. O Barrett, por exemplo, em olhos muito grandes, acima de 30, 28, 29, 30 milímetros, ele costuma ficar um pouquinho hipermétrico. O Kane, que é uma das melhores fórmulas que nós temos, inclusive o trabalho, a segunda versão do trabalho do Mellet, de 2019, colocou o Kane acertando 94% como a melhor fórmula de todas. E mesmo o Kane, se você pegar em olhos muito grandes, às vezes fica um pouquinho hipermétrico. Então não existe fórmula unânime. Por isso que eu gosto tanto da calculadora da ESC, porque você compara 7 fórmulas. Vamos supor que você tem um olho muito grande. Você vai pegar a fórmula que tem a dioptria maior. A maioria está dando 22, uma está dando 23, você coloca 23. Você pega um olho míope, a maioria dela está dando 34, tem uma que está dando 33, você pega 33. Então, você olhar o gráfico da Escres para ver o desempenho das 7 fórmulas ajuda demais na escolha dos outliers. O problema são os outliers. Os problemas são dois. Primeiro, os outliers, refrativa, ceratocone, e também o problema da córnea, porque a córnea ainda, cada aparelho mede uma porção da córnea. Você tem aparelho que mede 1,65, aparelho que mede quase 3 milímetros, ou aparelhos que vão pegar 4,5 milímetros, 4,5. Então, cada aparelho dá uma medida. Então, a ceratometria ainda é uma pedra no sapato. Professor, meu pai colocou as novas lentes da Galaxy, tem alguma fórmula mais recomendável? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito, muito legal, doutor Eduardo. Bom, primeiro, a Galaxy é uma lente que promete muito, né? As minhas primeiras eu vou colocar dentro de 10 dias. A gente tem o mais importante da Galaxy é a constante, né? Lá no site da ESC já tem a constante da Galaxy, 118,42, se não me engano. Eu gosto de colocar na Escas, porque na Escas você vai ter as 7 fórmulas para Galaxy. E nas 7 fórmulas tem a constante otimizada de cada uma delas. Então, a minha orientação, quando você usar a Galaxy, é colocar no site da Escas, porque já tem a constante otimizada para as 7 fórmulas. Uma coisa que eu tava lembrando quando você estava falando das constantes, que foi uma coisa que eu conversei com um colega. Ele estava perguntando se a constante a gente pegava aquela que estava na caixinha, né, para poder colocar na fórmula. Aí eu Então, estava falando, tem aquele site do ioel.com que a gente tem. essa pergunta da Ludmilla é muito, muito legal. Só para vocês terem noção, se você pegar a caixinha da MA30BA, a constante tem 25 anos.
que eles pegaram aquela constante. De lá para cá, as pessoas no Helicon foram imputando dados e foram otimizando essa constante. Então você nunca deve usar a constante da caixinha. A constante da caixinha geralmente é feita com 100 óleos. 100 óleos realmente já dá para ter uma noção, só que se você tiver 2.000 óleos imputados, a constante vai ser mais precisa. Então, primeiro, ou use o Helicon, mas o que eu acho mais interessante é o site da Esker, porque o site da Esker já vai usar, ele vai pegando nos locais que ele consegue, ele vai no Helicon, vai no site do próprio autor da fórmula, e ele vai tentando encontrar a melhor constante. O Leonardo Taroni é que otimizou muito isso, e ele recomenda usar o site da Esker para saber a constante, mas nunca use a constante da caixinha. Exato. Isso. Só para vocês terem uma noção, quando você olha na caixinha, você vê lá biometria ultrassônica, por exemplo, 118,3. Biometria ótica, 118,7, por exemplo. Por que existe essa diferença da biometria ótica para a biometria ultrassônica na constante? Quem poderia falar aí? Quem levanta a mão e fala? Sem ser a Ludmilla, que já sabe. Bom, a biometria ultrassônica, ela mede até a membrana limitante interna. A biometria ótica, a biometria ultrassônica até a membrana limitante interna. A biometria ótica até a camada de fotoreceptores. Isso dá em torno de 200 micras de diferença. 200 micras já impacta em quase meia dioptria de erro. Para você ver como esses detalhes vão, no final das contas, fazer diferença na escolha da lente. Sim. O professor Lucas fez uma pergunta aqui. No implante de lentes premium, o senhor geralmente utiliza dados da Cerato, subiu aqui, da Cerato do próprio biômetro ou do Pentacam? Essa pergunta é muito interessante. Você deve usar do biômetro, por quê? Porque as constantes são otimizadas com a ceratometria do biômetro. Então, de preferência, usar a ceratometria do biômetro, a não ser que seja uma córnea doente. Por exemplo, Francisco, você sempre usa a biometria do biômetro, a ceratometria do biômetro? Não. Em RK malzinha, eu não uso. É o único caso que eu não uso. Aí, nesse caso, a gente vai ter que tentar encontrar outra forma de acertar na ceratometria. Porém, em óleos normais, você não deve usar o Pentacam, você deve usar a ceratometria do biômetro, porque as constantes são otimizadas com a ceratometria do biômetro. Isso. Teve uma outra pergunta, doutor Francisco, qual a sua experiência de tamanho de incisão 2.2 por 2.4, extensão da incisão na córnea influenciando no astigmatismo, incisão no eixo mais curvo? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Bom, Carlos, né, que fez essa pergunta. Carlos, para você ter uma noção, em 2008, final de 2008 para 2009, nós começamos a colocar a lente da álcool monofocal tórica e eu fui fazer meu CIA, o astigmatismo induzido pela incisão. Deu 0,48. Sabe qual que é o CIA que eu utilizo hoje? 0,12. Por quê? Porque os trabalhos, principalmente o editorial do Warren Hill, vários trabalhos têm mostrado, o próprio Graham Barré, que não é média vetorial, é baseado em centroide. Então, o tamanho da incisão influencia menos do que se achava no passado. Se você pega 2.2 para 2.4 em matéria de temporal, a UCIA vai ser praticamente o mesmo. Particularmente, eu não tenho diferença se eu uso 2.2 ou 2.4 uma incisão temporal. O Frederico Pereira, ele é muito metódico e ele fez um CIA para 2.2, um CIA para 2.4, um CIA para 2.75, ele fez um CIA para incisão temporal, superior, etc. E tal. Só que a diferença, claro que ele está mais certo do que a gente, mas a diferença é muito pequena. Um é 0.12, outro é 0.15, outro é 0.18. Né? Então, na prática, o CIA tem menos influência do que se achava há 15 anos atrás, do tamanho da incisão 2.2 ou 2.4, do eixo da incisão, se você faz superior ou faz temporal. Cada vez, o próprio Douglas Cole, por exemplo, ele basicamente ele padronizou 0.12. Algumas pessoas, o Booker, o Dick, padronizou em 0.15. Então, hoje em dia, o CIA tem uma influência muito, muito menor nos cálculos
do que tinha no passado, porque é baseado em centroide, não é baseado em força vetorial, média vetorial. Só mais uma coisinha. Há 15 anos atrás, quando a gente começou, 16 anos atrás, né, quando a gente começou a colocar a lente tórica, eu sempre entrava no eixo mais curvo, porque essa é uma pergunta do Carlos. Por que eu entrava no eixo mais curvo? Porque se achava que o meu CIA era 0,46. Só que com os trabalhos mais recentes, a gente sabe que o CIA influencia menos, então, basicamente, hoje eu sempre entro no mesmo local. Todos os olhos eu entro a 130. Por quê? Porque aquela rotina que eu tinha, aquele hábito que eu tinha de ficar dançando igual um siri no olho do paciente para entrar no eixo mais curvo, os trabalhos mostraram que isso tem uma influência pequena no resultado final. Então, eu sempre faço a mesma incisão, em torno de 130 graus, e sempre uso 0,12. Perfeito. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Boa noite, Lud. Boa noite, doutor Porfírio. Vitor falando aqui. Boa noite, Vitor. Eu tenho uma pergunta um pouco mais prática com relação a biômetros. Eu sei que o senhor tem uma experiência vasta aí com vários biômetros. Se o senhor fosse recomendar a aquisição de um biômetro óptico hoje com um bom custo-benefício, que desse para implantar a maioria das lentes, seja monofocais, seja DOF, ou até trifocais, qual o senhor recomendaria? Essa pergunta é muito, muito legal. Parabéns, Vitor. Bom, primeiro eu ia perguntar, se você fosse filho do Elon Musk, eu ia indicar para você um iStar ou um Argus. Mas como eu sei que 99% dos oftalmologistas brasileiros não são filhos do Elon Musk, então três biômetros têm um excelente custo-benefício. O Lenstar LS 900, o Pro, que você vai pagar aí 230, 240, 250 mil reais. O Tomei OA 2000, que já tem uma tecnologia de 1055 nanômetros, que você vai pagar em torno de 300, 300 e pouquinho. E o ALMA 700 abaixou muito o preço. Você encontra o ALMA 700 hoje por 300 e poucos mil reais. Então, com esses três biômetros, Lenstar LS 900, o Tomei A 2000 e o ALMA 700, você consegue entregar uma biometria perfeita para o seu paciente sem gastar 600 mil reais, que é o preço do iStar. Né? Claro, estou levando em consideração que você não é filho do Elon Musk. Então pode comprar. Só para você ter uma noção, o Lenstar LS900, eu comparei ele com o Argus e comparei ele com o Elmas 700. Ele, você vai pagar aí 240 mil reais. Eu não estou falando estou falando do Pro, não o outro, que eu me esqueci o nome do outro. O Pro. O resultado foi exatamente igual do Argus e exatamente igual do Elmas 700. No AL, na ceratometria, inclusive, eu achei até melhor do que os outros dois, porque ele tem o Dual Zone, que é 1.65 e 2.3. Então, assim, com o Tomei A2000, a gente tem usado muito no Tocantins, resultados fantásticos. Eu só faço uma queixa com relação à ceratometria dele, porque é plácido e às vezes não é tão confiável assim. Mas o Tomei A2000 você vai estar muito bem servido. O AL, o Lens Thickness, o ACD é perfeito. E o LMA 700 com a telemetria, né? Com comprimento de onda de 1055, também você vai acertar em 99% dos seus casos. Então, você não precisa ter 600 mil reais. Pode comprar um Lenstar Pro, um Tomei A2000, que você vai estar muito bem servido. Perfeito. Obrigado, professor. De nada. Professor, teve outra pergunta aqui de Isabela. Professor, existem estudos que mostram a evolução dos pacientes ao longo dos anos? Vejo muitos pacientes com lentes trifocais aqui em Brasília, satisfeitos com muitos anos de cirurgia. Vejo refrações anteriores planas, mas chegam com grau na refração. Bom, primeiro, parabéns para a Isabela pela pergunta. Por que que acontece, Isabela? O que acontece não é só a previsibilidade refracional, é a estabilidade refracional. Por exemplo, você pega uma lente hidrofílica, o paciente está plano com um mês, ele está plano com 3 meses, chega com um ano, ele está mais meio com menos um, com 5 anos ele está mais um e meio com menos três. O que que aconteceu? O saco capsular fibrosou, aquela lente ou ela tiltou, ou ela descentrou, ou ela deslocou antero-posterior. Então, na hora de escolher uma lente, dê preferência para uma lente de acrílico hidrofóbico, que ela tem uma estabilidade refracional melhor, uma lente que tem alças, junção áptico-óptica mais fortes,
A plataforma Vivinex é excelente, a plataforma Tecnis é excelente, a plataforma Acrisoft é excelente, tem uma estabilidade refracional de longa data, porque senão o paciente pode ficar plano nos primeiros 6 meses e depois chegar com um grau. Se for uma trifocal, se ele estava plano e ficar menos 0,75 com menos 1, ele já vai ficar insatisfeito. Você vai ter que acabar fazendo alguma solução, às vezes uma refrativa. Então, para solucionar, Isabela, esse seu problema é escolher uma boa plataforma, de preferência hidrofóbica, de preferência uma plataforma tipo Vivinex, Tecnis ou Acrisoft. A plataforma das AIS, da CT Lucia, também o trabalho do Borkenstein tem mostrado uma excelente estabilidade refracional também. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Aproveita e nosso guru da biometria. Ah, só mais uma coisinha. Bom, já que não está tendo dúvida, eu vou começar aqui a falar algumas coisinhas. Se eu estiver falando demais, Ludmila, você puxa minha orelha que eu paro. Fique à vontade. A gente, bom, na verdade, no começo, né, com o Richard Binkhorst, ele usava apenas o AL para saber se modificava o poder da lente. Depois, com o Sander, com o SRKT, né, com o Crafts, com o Sander e com outro lá que eu me esqueci o nome, eles usavam a ceratometria também, além do AL. O Thomas Olsen incluiu o lens thickness, o Higgs incluiu a CD, e hoje em dia o Holiday incluiu o branco a branco. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, a Panaceia, por exemplo, você pode colocar, por exemplo, a esfericidade. Então, quanto mais dados você colocar, melhor o acerto. O professor David Cook tem um trabalho mostrando que se você colocar só ACD, AL e ceratometria, você tem um acerto. Se você já imputar o lens thickness, já começa a aumentar o acerto, branco a branco. Então, inclusive na fórmula Cook K6, ele nem permite você usar a fórmula dele se você não colocar o lens thickness, não colocar os dados principais. Então, para você ver que quanto mais dados o seu biômetro tiver, por exemplo, interferometria ótica, o Master 500, que a maioria das pessoas usam, o AL Scan, que a maioria das pessoas usam, eles não medem o lens thickness. O ACD, por exemplo, do AL-Scan, é shineful, às vezes não aparece. Como é que você vai querer chegar em 96% mais ou menos meio sem o lens thickness? Com um branco a branco questionável. Então, quanto mais dados você coloca na fórmula, mais você acerta. A Panaceia, por exemplo, você coloca a esfericidade. A Kane, você coloca o sexo, se é homem ou se é mulher. O tamanho do saco capsular do homem é diferente do tamanho do saco capsular da mulher. Então, quanto mais dados você imputar na fórmula, mais você acerta. Aí você fala assim, mas as fórmulas colocam o lens thickness como opcional. Em 2019, eu perguntei para o Garran Barré em Kyoto se o lens thickness na cabeça dele era opcional. Ele falou, não, não é opcional. Mas por que você coloca na sua fórmula opcional? Porque a maioria das pessoas naquela época, né, usava o Airmaster 500 que não tinha o lens thickness. Mas ele também acha que não existe biometria sem lens thickness. Então, para você ter uma noção, como você precisa migrar da interferometria óptica para o swept source, ou pelo menos para a reflectometria de baixa coerência, pelo menos 820 nanômetros. Sim. O pessoal estava lembrando de uma coisa aqui, que é uma coisa assim que é meio básica, assim, às vezes meio óbvia, mas que às vezes a gente não pensa muito. Eu estava conversando com uma colega hoje lá no centro cirúrgico, que ela me comentou, a gente lá sempre coloca a, a biometria na calculadora, né? Só que quando o pessoal escolhe as lentes de convênio, assim, eles não têm colocado na calculadora, já pega direto do biômetro. E aí essa colega chegou falando que reparou que alguns pacientes estavam ficando com um residual hipermetrópico. E aí eu fui comentar com ela se esses pacientes tinham astigmatismo e se ela tinha colocado na calculadora, porque às vezes a gente pega ali aquela folhinha da biometria e escolhe o menos 0,50 e não lembra que aquilo ali não é o esférico que vai ficar de resultado, aquilo ali vai ser o equivalente esférico e não para ver o qual vai ser a refração final daquele paciente. Se ele tiver um astigmatismo mais alto, ele vai ter um residual hipermetrópico também.
E aí a gente estava tentando ver se o que aconteceu foi isso ou se era um erro do biômetro, que ela achou que era o biômetro que estava medindo errado, sabe? Se era Os por não ter principais, botado na calculadora, os sabe? principais erros das lentes do convênio são, primeiro, a maioria delas, uma boa parte delas são hidrofílicas, e em saco capsular de 9,5 milímetros, elas ficam mais anteriorizadas, e em saco capsular de 11,5, elas ficam mais posteriorizadas. Segundo, a constante de uma lente nacional, você pega, eu vou citar, por exemplo, alguns laboratórios, mas não tem aqui, não estou criticando. Você pega uma Lidsen, você pega uma Optivision. A constante não está tão otimizada quanto uma constante, por exemplo, de uma WF, de uma SA60T, que você vai ver no Helicon, tem trabalhos no mundo inteiro com aquela constante. Então, primeiro erro, a lente não tem uma brevidade refracional boa, porque você não mediu o saco capsular, não tem como medir o saco capsular. Segundo, é, a constante não está tão otimizada quanto deveria estar, né? Terceiro, o médico, quando é lente do convênio, ele acha que não é obrigado a oferecer uma boa refração pós-operatória. Por que eu acho que é um engano? Mesmo ele falando para o paciente que o paciente vai usar óculos, você acha que quem vai ficar mais satisfeito? Um paciente ficou plano ou um paciente ficou mais dois? Então você pode dar esse bônus para o seu paciente e ele ficar mais satisfeito do que poderia. Então, mesmo no paciente de convênio, não é tão difícil você entrar no site da Esters. Entre no site da Esters. Não é tão difícil você colocar todo mundo no homograma de Baylor e, se der uma tórica, conversar com o paciente. Ó, oh, seu convênio não cobre tórica. Investe um pouquinho, no seu caso, monofocal tórica vai fazer toda a diferença. Você pega o astigmatismo de 3, você colocar uma tórica e uma não tórica faz toda a diferença. Só para você ter uma noção, em Viena, eu estava num hotel com um australiano e ele me falou que a oftalmologia da Austrália conseguiu convencer os planos de saúde que lente tórica não era uma lente premium, era uma lente necessária. E hoje em dia, não só o SUS australiano, como os convênios australianos bancam a lente tórica. O que aconteceu? Os pacientes ficaram mais satisfeitos. Ele coloca 70% de lente tórica, porque o convênio paga. Mas você pode conversar com o paciente e explicar, ó, seu convênio não paga, mas não é, uma lente monofocal tórica não é tão caro assim. Você vai fazer um spread pequeno, vai investimento pequeno, né? Então, assim, todo mundo no site da Eskers, todo mundo no holograma de Baylor, né? Todo mundo olhando detalhes. Aqui em Brasília, por exemplo, eu moro no deserto. Brasília fazem 2 meses que eu não vejo uma chuva. Eu pego biometria de vários colegas, eu já vou olhando a topografia, eu vejo que tem olho seco. Eu falo, ó, me desculpe, mas eu não vou fazer o cálculo para você, não. Ele acha que eu estou chateado com ele. Eu não estou chateado com você. É porque volta para a lâmpada de fenda, vê se esse paciente não tem Salzmann, vê se esse paciente não tem olho seco. O trabalho do Kim mostrou que 16% de todos os pacientes submetidos a cirurgia de catarata tem map dot fingerprint, tem distrofia microcística de Coogan, que vai errar na biometria. Muitos pacientes nossos têm pterígio. Tem que tratar o pterígio. Às vezes, se o pterígio não estiver alterando a ceratometria, tudo bem. Mas às vezes está lá, um olho está 43, 43,5, o outro olho está 42, 46. Isso é lógico que o pterígio está alterando. Faz a cirurgia do pterígio primeiro. Né? Então, olha esses detalhes. Então, se você for metódico, você vai oferecer, mesmo para o seu paciente de convênio, um resultado melhor do que você poderia. Ele vai estar satisfeito, porque você falou para ele que vai usar óculos, mas se ele não usar óculos ou usar muito pouco só para perto, ele vai ficar mais satisfeito ainda. Não, não, com certeza. Isso faz uma diferença absurda mesmo. Porque você pensar em botar uma lente premium, eu já vi algumas vezes assim, com um pterígio enorme ali na frente, é, é você entregar uma lente premium para uma cirurgia meia boca, né? Outra coisa interessante, hoje em dia a gente tem estudado muito, eu sempre falo que, como eu disse para vocês, eu não analiso biometria sem uma boa topografia e uma boa biometria. Só para vocês terem uma noção, se eu pego um paciente, não estou falando de um paciente normal, às vezes um paciente que fez um LASIK, por exemplo, se ele tem uma aberração esférica que aumentou para 0,4, 0,5, eu posso até pensar no trifocal. Se ele tem uma aberração esférica positiva que aumentou 0,7, até uma micra, eu já não coloco mais trifocal, eu já vou para foco estendido. Se ele tem, por exemplo, uma aberração esférica que tratou 9 graus de miopia, está ali 1,2, eu vou colocar o monofocal plus. Se ele tem uma cerotomia radial
com uma aberração esférica de acima de 2 micras, eu vou colocar uma lente asférica, tipo a Tecnis One, que abaixa menos 0,27. Então você tem que personalizar seu paciente, ajudar ele a escolher a melhor lente. Nem todo mundo é candidato para trifocal. Tem casos que, se você colocar trifocal, você corre um risco alto de ter um paciente insatisfeito. Aí você pode ir para uma foco estendido? Pode. Mas nem todo mundo é candidato para foco estendido também. Aí você pode migrar para um monofocal plus. Então, você analisar a biometria como um todo, né, é muito importante. Conversar com o paciente, ver a refração do paciente, status refracional, que a gente sempre fala de status refracional. O paciente tem 53 anos de idade, tem mais 1,5. Às vezes ele não usa óculos para longe, mas ele não tem 20/20, ele tem 20/30. Como esse paciente vai ficar satisfeito, mesmo tendo 53 anos, se você fizer uma faca refrativa nele, porque ele vai melhorar para longe, vai melhorar para perto. O status refracional. Então, todos esses detalhes vão delinear a satisfação pós-operatória do seu paciente. Então não pode ir lá no biômetro e olhar lá, aqui está dando 21, eu vou colocar 21. Não é assim. Olha o tamanho do olho, olha a ceratometria. Peraí, compara aqueles negócios que você colocou da validação, é importantíssimo. Só para vocês terem uma noção, há mais ou menos uns meses atrás, eu recebi uma biometria do Lenstar que uma câmara anterior estava 2,2, o outro olho estava 3,3. Gente, se o médico não olha o tamanho do olho, do ACD, ele vai errar de cara. A hora que a gente foi ver, como é que um olho tem 3,3 e o outro olho tem 2 ponto alguma coisa? Ou ele tem um cristalino subluxado, uma zônula fraca, e nesse caso ele tinha uma artesa. E o Lenstar errou. Ele pegou o lens thickness da lente da superfície da artesa até a face posterior do cristalino. A gente foi lá no Caution e consertou. Não era 2,3, sei lá, era 3,2. Já ia errar. Se ele coloca um ACD de 2,2, é totalmente diferente de colocar um ACD de 3,3. Simplesmente porque ele não comparou um olho com o outro. Se ele olha uma ceratometria, tá ali 44, o olho tá 49. Olha, esse paciente deve ter ceratocone, deve ter alguma ectasia, alguma coisa. Então sempre compare um olho com o outro. Por exemplo, você tem um olho de 23, o olho de 20 milímetros, alguma coisa está errada. Como é que um olho é tão grande e o outro olho é tão pequeno? Repete, vai lá e repete a biometria. Né? Então, assim, esses critérios de validação da sua biometria são extremamente importantes. Aquela sua página depois você poderia compartilhar no site do Facoclube, para que todo mundo seja metódico em comparar os dados do olho direito com os dados do olho esquerdo. E qualquer dúvida, repete a biometria. Qualquer dúvida, olha a topografia. Qualquer dúvida, conversa com o paciente. Às vezes o paciente não lembra que fez LASIK hipermetrópico, mas se você vê lá, mas a aberração esférica desse paciente está negativa. Aí você vai conversar com ele, não, doutor, realmente, eu fiz uma cirurgia aos 20 anos, eu tinha 50 anos de idade e fiz para não usar óculos. Né? Então, assim, aí a anamnese é importante, a conversa com o paciente é importante. Então, a notícia ruim que eu tenho hoje para vocês é que biometria não é tão simples assim. E a notícia boa é que facilitou muito com o site da ESCAS, facilitou muito com os biômetros de Swap Source e vai facilitar mais ainda com as fórmulas de inteligência artificial. Para vocês terem uma noção, a Ludmila falou muito bem, as primeiras fórmulas eram fórmulas de lente fina, ou seja, considerava um plano só na córnea, um plano só no cristalino. Depois vieram as fórmulas de lente grossa, que a córnea, ela não é um plano só, ela tem a face anterior, ela tem a face posterior. O cristalino é espesso. E agora, por exemplo, o Oculix, que é uma fórmula que ganha muito sucesso, o professor David Cook fala que é a fórmula de preferência dele, porque é Ray Tracing. Ele vai fazendo trajeto de luz dentro do olho, que na verdade é assim que acontece. A córnea não é só face anterior, face posterior, ela tem um estroma. Né? Então, assim, tá indo para o lado do Ray Tracing também, que é uma evolução boa, que é as fórmulas não só inteligência artificial, como Ray Tracing também. Essa semana, vou treinar com o Alguma dúvida? Acho que alguém falou alguma coisa aí? Não, foi o microfone ali que estava ligado, acho que ficou com ruído. Tá certo. Mais alguma dúvida? Eu acho que não, acho que já o pessoal não mandou mais nada. Bom, professor, muito obrigada, obrigada Bom, mesmo eu que pela agradeço. participação. Mais uma vez,
Parabéns, Ludmila, a Marcela, o Leonardo, o Victor. Parabéns, doutor Eduardo, pela filha que você tem. A aula dele é fantástica. E sempre quando é biometria, me chama, porque eu adoro conversar de biometria. Eu acho que é um assunto empolgante. E eu percebi, só para vocês terem uma noção, quanto mais eu estudo biometria, mais eu acerto as minhas biometrias e mais o meu paciente fica satisfeito e mais eu sou ousado em, às vezes, colocar uma trifocal, uma pós-refrativa, né? Às vezes uma foco estendido. Então a gente vai sendo mais ousado e vai ganhando mais dinheiro porque a gente também coloca mais lente premium, coloca mais lente tórica, né? Então, assim, a aula de biometria é a bola da vez. Para vocês terem uma noção, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, nas nossas aulas de biometria, tinha 3, 4 pessoas assistindo nossa aula, era até meio constrangedor. Na última aula que a gente teve na Brasker de biometria, era um auditório imenso, todas as cadeiras lotadas e tinha muita gente em pé. Eu não tenho dúvida que no próximo Brasker eles vão colocar o auditório principal para biometria, porque o médico percebeu a importância da biometria, principalmente na faca refrativa, principalmente nas lentes trifocais. É muito. Se você tem um paciente, eu brinco que eu prefiro no meu olho a pior trifocal plana do que a melhor trifocal com menos um ou mais um, para você ver como a biometria é importante. Então, essa aula é muito enriquecedora porque ela mostrou a evolução de toda a biometria nos últimos 76 anos e abriu a mente de vocês para como você tem que ser detalhista na biometria. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente até agora e até a próxima aula de biometria. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.